Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia no Brasil. É Carol para Carol, os povos iorbanos. Aburu Aboye, Israel Boxexê, Valente, Boria Boia, Boxexê, Mojubá, meu irmão. Boa Axé, tarde para você que está na Alemanha. na Alemanha. Esse é um dia, né, uma manhã especial, uma tarde especial para você, uma manhã especial para mim, para todos, para todas nós. Porque vamos assistir a um grande documentário, né? É um documentário grande pelo próprio elemento, pela personalidade, né, que compõe este documentário. É um registro de vida, é mais um registro importante de uma figura de grande importância para o povo baiano, o povo brasileiro, o povo negro, o povo de axé, né? As pessoas que acreditam em uma outra concepção de vida que foge de toda essa dinâmica frenética que o mundo, né, vive, sobretudo nos últimos anos, né, a última década, e todas as agruras que nós estamos enfrentando, ter como referência uma mulher da envergadura de Dona Nancy de Souza e Silva, doutora Nancy de Souza e Silva, ou para nós, para a comunidade negra, a comunidade baiana, Vovó Cici, é bom Cici de Oxalá, né? Esse Baobá das Letras, que é o nome desse documentário que o pesquisador Israel Valente, né, acaba de nos presentear. Vocês ainda não viram, vão ver, lógico, esse documentário que será apresentado hoje, mas eu já estou aqui dando os spoilers necessários e eu peço que você, meu irmão, faça aí então as suas devidas apresentações e apresente-nos esse presente, né? Esse ebum, como chamamos em Yorubá, que é esse documentário maravilhoso aí que você traz para nós. Eu agradeço a Cambi as palavras tão gentis, né? E, de fato, a palavra essa é um presente que eu decidi, já faz muito tempo, deixar aberto para as pessoas, né? Porque a gente não pode guardar isso para a gente, né? Sempre quando a gente é uma construção de muitos anos, já quase 2 anos, uma série de documentários, e esse é um deles. E eu achei a data propícia seria essa, o 20 de novembro, né? Um dia muito especial para nós no Brasil, na diáspora, no Dia da Consciência Negra. E eu me sinto muito feliz, muito honrado, mais que tudo, nesse dia e com você, né? Nessa nossa terra primeira, essa aí, Bahia, né? Mussurumba, né? Mussurunga, o nosso bairro Mussurunga querido, né? Mais que tudo. E é isso, né? Essa construção já vem há alguns anos sendo feita, e hoje é só estamos no ápice ali da coisa, né, que deixa aberto como já estava. Tinha uma versão outra, né, já mais um mínimo pequeno, né, mas agora ele está mais ou menos integral dentro das limitações, vamos dizer assim, que no momento eu tenho, né, mas a gente vai construindo essa coisa das narrativas visuais, né, porque a gente que é da academia, de algum modo eu me vejo assim dentro desse mundo da investigação, tem um grande problema de comunicação, né, eu sempre notei que produzir papel, comunicação, papers, essas coisas de artigos, muitas vezes você fala para uma caixa de eco, né? E a gente sabe que existe uma visão hoje, tem um mundo fora disso, sempre teve, né? Mas tornar isso, dizer, paletável, né? Mais não fácil, mas de fácil acesso, vamos dizer assim, como outra linguagem, um outro linguajar visual, ajuda muito, né? A passar essa mensagem, que mais que tudo as histórias a gente tem que contá-las, né? E eu tive muita sorte de ter em 2022 a graça de ter ido a Salvador, né, já para apresentar umas outras coisas que eu tinha, né, e tenho. E ali na Fundação PRVG, que sempre recebeu tão bem, com as portas abertas, né, encontrei a vovó Ceci, né, que já tinha feito a viagem ao Benin também, e de fato não conhecia, muito sinceramente, conhecia a história dela, pontos, né, mas eu não esperava. Eu saberia que ela estava vendo o documentário lá, né, as coisas que eu estava fazendo, mas que tudo ia tomar a dimensão que tomou, eu não esperava, né? Eu estava ali com a câmera, estava com ela, dormimos ali, ficamos, então conversar e gravar, né? E deu nesse humilde projeto, nesse humilde trabalho que eu ofereço a todos, né? De coração. Basicamente é isso. Né? Então, você esteve aqui em Salvador no ano passado, lembro que foi uma maratona, Foi justamente uma em maratona, torno assim.
Sim. das suas pesquisas e de tudo que anima a sua vida, para dar conta, ainda num ano de retomada, né, no arrefecimento da Covid, né, a gente não tem ainda, não pode falar de um pós-Covid, e sobretudo nos anos anteriores, a gente vai falando aí de um arrefecimento e foi o período da sua rápida estadia aqui em Salvador. E aí surge justamente essa conversa com a vovó Cici, né? Com a nossa Ebome Abba, né? Essa nossa mais velha, esse baobá de informações. Isso era uma ideia pré-mentes ou isso foi esse acaso que não é acaso, essa encruzilhada que colocou você diante do baobá? Você está lá na sua caminhada, na trilha da vida e de repente se depara na clareira com esse grande baobá. Como é que aconteceu isso? Como é que surge esse documentário? Eu tenho que contar um pouco da fundação, né, da professora Ângela, que já é uma amiga, uma pessoa próxima a mim há alguns anos, né, nós temos pontos em comuns, ela é alemã, inclusive ela morou muito próximo da minha casa atualmente, onde eu moro, né, na graduação, na pós-graduação dela, o mestrado, né, então a Fundação PRVG, e claro, né, eu estou aqui a alguns quilômetros de um labirinto de livros, que é a Biblioteca Simão Bolívar, do Instituto Ibero-Americano. Então, os anos que eu investiguei para o meu mestrado, para o meu doutorado, foram anos de profunda análise e muito ler, né, e muito imaginar, mais que tudo, né, mas com uma sede muito grande também de viajar, de viver, de provar, ver aquilo, né, no como funciona no cotidiano, né, e no diário e no presente que nós vivemos. Tive em 2017 a grande oportunidade de viajar à Nigéria a convite do nosso amigo professor Félix Omidire, na Universidade de Obafemi, e lá já comecei a ver esses cabos, né, vi os grandes irocos, vi os grandes malbás que tem, né, que são os irocos, né, então eu sabia que o PR já tinha dado aula lá, né, e passou por lá também a Abdias do Nascimento, eu fiquei assim, mas nesses espaços aqui, e quando agora voltando a Salvador, a fundação, quando eu voltei já com material de filmagens e formei um documentário, né, de alguns documentários que tem, eu liguei, escrevi mesmo para a professora Ângela, olha, professora, eu estou voltando a Salvador, eu queria muito poder apresentar ali isso na fundação. Seria possível? Ela disse, prontamente, o espaço cultural está sempre aberto, mais que tudo a fundação também é aberta a isso, né? E fui, primeira vez que fui aí, e eu já tinha ido em 2019, eu acho que essa é a grande realidade. Em 2019 eu já tinha ido a primeira vez, conhecer, porque eu conversei com a professora Ângela antes mesmo, não é isso? Antes mesmo de estar de 2022 de volta, e visitei os arquivos, as fotos, a casa em si, a Casa Vermelha, todo, né, o ambiente ali. E em 22 já voltei para apresentar. E nessa apresentação estava a vovó Ceci, a Buni Ceci, que estava ali no ambiente, né, porque ela foi comunicada que teria alguém que traria o material visual do Benin, e das viagens que tinha feito, e ela gostaria muito de ver. E eu me senti encantado, né? E logo no primeiro momento foi de incrível, né? Porque ela estava do lado do quarto onde eu estava ali, né? Que eu dormi ali no salão, né? E passamos já a noite muitos momentos conversando, né? Foram 2 dias e meio de muitas conversas, né? E eu vendo aquele material, ela conversando já, e outros pontos em comum, vocês vão ver no documentário, ela teve uma infância que teve um papel, uma família alemã também, sobre a família alemã que ela conviveu foi muitas horas, eu gravei muito, né, e a grande dificuldade quando você tem um material assim é como você vai depois editar e como você vai procurar uma narrativa em cima daquilo, né? Mas eu acho que eu fui muito, talvez, quem vai dizer se eu fui feliz ou não é quem vai ver e vai poder depois tirar, né, suas conclusões, né, e é isso, né? Eu acho que foi o acaso, e o acaso não existe, né? Sabemos que é coisas que a gente podemos até em determinados momentos dominar, mas depois perdemos a construção. Porque a partir dela mesmo, nesse mesmo momento que eu conversava, ela já me deu outros contatos para outros lugares que, né, que deram em outros documentários e outras formas visuais também, que estão aí já só esperando vamos dizer, momento para serem soltos no mundo, né? Então, uma coisa foi puxando a outra e pude o Recôncavo, pude a Cachoeira, a São Félix também, e foi uma coisa incrível. Essa minha estadia foi mais profícuas, mais ricas que eu tive num período tão curto, né? Teve o IFA, você teve um papel fundamental nisso tudo. Então, teve todas essas coisas que se fizeram, né? E foi muito, 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 muito bonito mesmo.
Eu acabo de É. voltar, inclusive, eu sempre dizer, eu acabo de voltar de uma viagem que eu tive outra vez, né, o prazer de tê-la alguns dias comigo, e o seu Matheus Aleluia, né, obviamente. Então, também já tem coisas aí, vamos esperar o que vai Sim, vir pelo sim, futuro. sim. Isso Que estamos incluindo. maravilha. É isso, Rubens. Imagino. Para o audiovisual, sobretudo, acho que desde os anos 60 para cá, mas nos últimos anos, essa é uma discussão muito forte, né? Sobretudo por conta das linguagens. A maneira de apresentarmos, né, as coisas. Eu sou do visual da pintura, né? De uma outra linguagem artística também, mas que por trás há sempre uma grande discussão de ideias dentro do grupo que eu participo, o grupo artístico que eu participo, o Arte e Ancestralidade, e em que a gente vem discutindo mesmo conceitos, informações, histórias por trás, para pensar o formato em que essas ideias, né, aparecem. Você está nos apresentando um documentário, né? É um documentário longo, um documentário de 1 hora, né? A gente tem visto com essa velocidade com que as pessoas lidam com a vida hoje, os mini doc, né? Eles têm ganhado bastante espaço, são importantes e tal. Você apresentou uma prévia desse documentário, né, em julho desse ano, quando Vovó Cici foi reconhecida, né, como doutora honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Então, a gente tinha ali um tempo de um pouco mais de 20 minutos, né, com uma parte desse documentário, e agora nós temos aí esse documentário completo, com mais informações, com mais momentos dessa grande conversa. O formato do documentário, a maneira de captar essas informações, de apresentar essas informações, o ângulo da câmera, a voz do interlocutor ou não, a edição ou alguma ausência dela, o ambiente. Fala um pouco disso também para nós que acredito, e com certeza uma boa parte das pessoas que vão assistir, que tem, né, essa noção, que assiste muitos documentários, a gente sempre pensa um pouco nisso, né, na maneira como a personalidade do documentário, o entrevistado ou entrevistada, está sendo apresentado. Como é que isso cai no meio desse turbilhão, desse ocotô girando aí de Exu na sua vida, que vai colocando você diante, né, dessas personalidades e que você vai entrevistando e coletando essas informações. Como é que isso é captado e apresentado? Essa é uma boa pergunta. Às vezes eu me dou por satisfeito até hoje por ter visto e ter ouvido de pessoas que eu li, não é? De pessoas que eu sei que tiveram uma vivência muito. Eu gosto muito de falar com pessoas mais velhas, sempre gostei, né? E, e isso se torna mais claro hoje, né? Porque eu tenho uma capacidade tremenda de escutar. Eu falo muito, sei que se falo demais até, mas ouvir, eu gosto muito de ouvir, eu gosto de interagir com as pessoas, mas que todos os mais velhos são uma fonte infinda, não é? De informação, de experiência, né? De saberes, não é? E uma coisa que você falou dos mini docs e da velocidade, tudo muito curto hoje em dia, eu me perguntava isso. Alguns amigos que estão mais pessoas próximas a mim que estão nesse mundo eu não sou, de fato, do audiovisual, né? Isso eu tenho que dizer, né? Eu sou de formação professor de geografia, sou formado pela Universidade Federal do Ceará, o meu mestrado é em geografia e o meu doutorado foi em literaturas, ou estudos culturais, literatura Wissenschaft, né? Que seria esse mundo aí de literatura e culturas e políticas, né? E a construção desses vídeos na minha vida se deu por uma necessidade tremenda de comunicar, procurar outros modos de comunicação, de informações que eu já achava que deveriam serem passadas, né? Como eu não tenho os meus alunos, uma coisa que eu sinto muito falta, a capacidade de conversar com pessoas, né? Pessoas que seriam os alunos ou seriam pessoas que estão comigo numa sala, não que me veja como professor, essa questão de se ver como professor, até o título de doutor, o que eu de fato sou até agora, o que eu estou sendo na minha construção, para mim é um pouco difícil encontrar um lugar o que eu sou. Mas eu gosto de falar, eu gosto de ser um investigador e um pesquisador, né, que eu vou atrás. Gosto muito de ler, e Pierre, obviamente, não teve, né?
Jorge Amado não pude conhecê-los, né? Mas sou fruto dessa construção narrativa de artistas e de cientistas sociais que me bebedaram, né? Dos músicos, eu sou também músico, estou nesse mundo, né? E quando você procura tudo isso, como é que você dá forma nesse saber, em tudo isso, é bastante complicado. Mas eu acho que o audiovisual, nesse aspecto, ajuda muito, porque concentra, né? Pode concentrar. Mas, ao mesmo tempo que concentra, às vezes é um pouco misturado, né? Você que vê um documentário, os documentários que hoje existem, você precisa de um olhar muito refinado, né? Uma frequência fina para procurar entender algumas coisas. E eu vejo como o capital muitas vezes se apropria desses saberes de forma muito inteligente e muito sagaz, né? Eu estava comentando, estava dando uma olhada num grande documentário que já existe sobre a vida do Pierre, né? Que eu acho que se chama O Mensageiro entre os Deuses, alguma coisa assim, né? E eu dei uma olhada na ficha e o cameraman, a pessoa da direção da câmera, da Mensageiro de gravação, Dois Mundos. o Mensageiro dos Mundos, é o Gil que está narrando, não é? A vovó também aparece, jovem, no documentário. Sim. E quem é o câmera é um uruguaio, eu acho radicado no Brasil, que eu acho que ele foi muitas vezes nominado ao Oscar de câmera, né? E quando você vê que ele sai desse trabalho dele nos anos 90 e vai já para os grandes estúdios de gravação, você vê que ele levou toda a técnica e toda a vontade, e ele não abriu mão do jeito de filmar. Tem acho que um filme aí que chama Jardineiro Fiel, é dele. E eu sempre vi aquele filme e achei parecido. Eu vi, não é possível. E, claro, era o cameraman, né? A pessoa da captação do áudio. E da captação da imagem em si, né? Que estava acompanhando o Gil logo depois, acho que meses depois do falecimento do Pierre, né? Do Fatumbi. E é isso, né? Como é que eu também, claro, sou fã de outro baiano, né? Que é o Glauber Rocha, né? É aquela coisa que, segundo é dele, né? Já se passou, né? Que era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Câmera na mão. Eu acho é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, e na medida do possível não tremer muito, né? Porque eu tenho um problema, né? Quem fica dizendo, você tem que ter um estabilizador, você tem que botar um microfone mais para as próximas produções. Eu já providenciei algumas coisas assim que vão nesse meio. Então você não vai ter dor de cabeça se ver o filme, ele não vai ficar tremendo muito, não. Mas eu deixei mesmo a câmera em determinados momentos parada e vamos conversar. Tínhamos tema, né? Porque realmente as leituras que eu tenho nos últimos anos, nos últimos 10 anos tido da África, eu vou ser muito sincero, através do Ibero-Americano Instituto, da biblioteca, 1 milhão de livros disponíveis, né? Existem livros aqui que no Brasil tem 750 e aqui tem um livro. Existe uma coisa incrível, Cambi. Tem um livro, esse grande do Pierre Verger, né, que são orixás, aqui eles têm 2, esse livro gigantesco, né, com capa dura, eles têm 2, eu acho que foram feitas 3.000 ou 3.500. E um último, que foi uma pequena coletânea de arquivos, né? Como se chama? Artigos. Textos sobre o João Baldo Ribeiro, que a UFBA publicou a pedido da Fundação, acho que Calmon, 750 livros, eles têm um. Quando eu falei para o pessoal em Itaparica que tinha um livro aqui, eles disseram, não pode, mas tem, eu li. Então, é isso, eu deixava mesmo aberto, e as pessoas falavam, e a questão da construção das imagens depois, eu vou vendo como eu vou poder ilustrar isso, né? Quando ela falou da infância no Rio, das viagens que fiz, as viagens que ela fez, o que ela viu e eu vi, pude gravar quando estive na África, eu fui montando isso, né? Mais ou menos assim, tentando deixar o mais fidedigno ao que eu ouvi. Né? Depois nós temos que fazer triagens e saber o que se pode, o que não se pode, se é o momento propício, se não é, ou se não se deve falar. E, claro, todas as pessoas eu converso bastante sobre o que eu devo deixar aberto ou não. E é isso. Eu acho que não tem muito segredo, né? Quando você tem paixão pelo que faz, eu tenho muito. Quando faço mesmo, faço de muito coração. Tenho. Sempre me conhece. Né? Então, é isso. Faço com muita paixão, muito carinho, e também com uma angústia, né? O que me move também é a angústia de um país que ainda busca um norte, não é? Um país que busca um lugar no mundo. Eu gosto muito de uma palavra civilização, né? Civilização brasileira, né? Povo que somos, né?
pátria, essas palavras para mim são muito caras, são muito bonitas e muito ampla também, né? Porque a partir do momento que você sai do Brasil e você sai para outros lugares fora de uma narrativa eurocêntrica mesmo, que você vai para a África, você vai para o Caribe, eu tive a oportunidade de conhecer Cuba, então você vê que você conecta cabos, né? Que estavam soltos, né? Nós que começam a ficar mais apertadinhos. E você vê que tem pessoas que... A Gole Guerreira é uma moça que eu falo muito também, ela é produtora visual e já teve também na África e faz coisas lindíssimas e vai nisso também. E todo o pessoal do Brasil BR, né, que tem uma trupe de músicos de São Paulo que é fantástica, a Renata Amaral, que também gravou no Benin, que também fez coisas aí. Então, tudo é muito parecido. Uma amiga nossa que se foi, deixou um legado muito lindo em Portugal, e a Ana Estela, que me influenciava muito, dizia, grava, não tenha medo, solte as coisas, faça mesmo. A Estela, mas ela nunca vai, né? Porque ela sempre está conosco. Mas foram pessoas que me botaram no caminho, mais ou menos, que eu acho que eu estava caminhando. Ela dizia, vai, faz sem medo e que vai dar certo. E é isso. As tecnologias também nos possibilitam fazer isso. Porque, ó, estamos vivendo isso, né? Estamos aqui a quilômetros, milhares de quilômetros, estamos conversando. Isso vai ficar gravado, as pessoas vão ver. E as técnicas são baratas, o computador é mais em conta, a câmera também é mais em conta. E é isso, né? E, claro, a boa vontade das pessoas que me recebem, os homens de boa vontade, as mulheres de boa vontade que abriram suas portas, seus corações, né, seus olhos, eu pude abrir os meus, e tivemos trocas, né? Isso é muito importante. Eu me sinto muito agraciado pelos últimos anos que vivi. E é isso, né? É isso. Maravilha. Vamos ver o filme? Vamos ver o filme esse. Quer dizer, então, né, já falamos aqui bastante a respeito dessa produção. 21 minutos. Para não ficar todo mundo só na curiosidade, nós vamos nos ausentar agora um pouco e o presente está aí para ser aberto. Vamos ver o filme. Voltamos logo para um momentinho mais depois, né? Com certeza. Vou soltar, né? Tá bom? Pode soltar. Vamos lá. Como é que eu faço aqui? Epa, eu acho que vai... Espera aí, que houve um pequeno...
botar água aqui? Não sei se você consegue. Pode. Egboni Ceci, mestre griot, pesquisadora, carioca, cidadã de Salvador, contadora de muitas histórias dos dois lados do Atlântico. É um prazer muito grande falar com a senhora hoje aqui, nesse espaço tão especial para a gente que é a Fundação PRDG. Eu que agradeço a sua presença, agradeço aos senhores. Eu pedi licença aqui para tirar, porque modifica muitas palavras. É um pouco difícil, sim. Não é? Então eu vou pedir licença e tirar. Sim, vou tomar uma distância. Hoje pela primeira vez. E a minha primeira vez? E o senhor, eu sabia que o senhor vinha, mas também a primeira vez. Então essas são as surpresas da vida. Quando a senhora me chama de senhor, eu me sinto muito fora de lugar, viu? Por favor, não me chame de senhor. Eu devo todo o respeito à senhora. A senhora sim que é uma grande amiga. Eu acho que é mais ou menos assim. Eu me chamo de Israel, me chamo de filho. Eu ficaria muito honrado. Tá bom, tá bom. Então eu sei que a senhora é carioca. Nós sabemos que a senhora é carioca. E Orixá lhe chamou de volta, né? A Bahia, né? A Bahia, sim, sim. E então aqui eu estou até hoje, tenho minha trajetória, vivi 36 anos, 36, eu vivi dentro da roça do Candomblé. Eu vou fazer minhas obrigações com o meu orixá, como hoje, por exemplo. Daqui mais tarde, depois de ver a película que o senhor, o documentário, eu estou indo cumprir minhas obrigações e amanhã eu estarei de Ilha Axé, Opó, Angaju. Com o meu pai de santo, Balbino Daniel de Paula. Por um desses acasos, eu peguei o livro que comemorou os 50. Não é por acaso, não? Não é. Não é, não. Mas que comemorou os 50 anos Levanta, de pode iniciação dele. Então foi feito esse livro. É linda a capa, né? Lindo livro, linda foto, Foi né? feito, então conta toda a história Dele. dos ancestrais dele, que é nascido na ilha de Taparica. E vem do culto de dos Egunguns de Taparica. Sim, senhor. Não conheço. Então o livro começa exatamente nessa situação. E atualmente ele está com 61 anos de idade, não, 81 anos de idade. Agora, dia 24 de agosto, ele estará fazendo, deixa eu ver, 62 anos, se eu não me engano, de iniciado. Em Xangô. Em Xangô, pai de bobeira de Xangô. Ele é de Xangô, então ele está fazendo essa iniciação agora. Você entendeu? Sim, entendo, sim. Quer dizer, essa grande... É mais uma festa que a gente vai fazer. Por quê? Porque cada um dentro do culto de Orixá, depois que a gente passa 50, faz 60, é uma festa, né? Sim, 50 anos é um número redondo e tem muito... Então, ele já fez... Foi quando publicamos esse livro. Atualmente ele já está com 62 anos de feito. De feito, né? É um dos orixás mais antigos do Brasil, né? Cabeça feita, 62 anos. E o axé, aqui tem todos os exemplos de fotos, que o senhor vê quando começa e depois o senhor vê a atualidade, quando nesses 50 anos ele evoluiu. Eu gostaria que a senhora, de alguma forma, tentasse nos
nos explicar o que são os orixás para a senhora. Bom, Os vudus, os miquises, como a senhora gosta de defini-los, né? não. Eu vou lhe explicar. Orixá é uma coisa, Vodum é outra coisa e inquices são outra coisa. Um pouco que eu posso falar de inquices, na realidade eu não posso falar muito de nenhum porque ainda tenho muito que aprender. Mas o pouco que eu posso falar de inquice, o porquê se tem poucas informações sobre o povo Banto-Congo. Eles são os primeiros que chegam das antigas colônias de Portugal. E o objetivo desses colonizadores só é um. Todo mundo sabe entrar, explorar um lugar que eles se tornam donos. Sabe-se que os inquices são espíritos da floresta. E esses espíritos, até onde eu sei, eles têm assim uma forma artística de explicar que eles são seres encantados. Não tem muita forma assim humana. Talvez, até onde eu aprendi pelas exposições que eu vi, de algumas partes da África de origem Congo, é diferente. Eles têm formas de expressões com dentinhos de animais, pele, e a gente fica muito assustado. Então, os inquices, segundo uma pessoa nascida em Angola me explicou, aqui no Brasil, colocaram muitas pessoas de locais diferentes e eu levei-a a uma casa de culto Congo. E eu pedi para a pessoa cantar, para a gente se identificar. Quando o senhor conta uma história, o senhor canta algo que lhe é conhecido na terra de origem. Então ela me disse que nessa parte Congo, que a gente chama Congo, Angola, foram tantos os grupos que eles criaram uma religiosidade com várias palavras diferentes. Mas alguém que tentou escrever, porque ninguém nunca tentou, talvez pela quantidade, pelas situações sociais desse povo, eu não tenho conhecimento nenhum, só conheço um ritmo que eles têm, um ritmo que se chama, as pessoas chamam Congo Real, que é um ritmo que o som acompanha assim, e eles têm uma forma de cantar, as palavras são soltas, segundo não tem tradução muito, mas eles têm uma cantiga que eles cantam para um inquice que chama Zazi, que seria Xangô. Então eles cantariam assim: Emonazake, Mayangombe, Daminajô, Emonazake, Mayangombe, Goiaí. Isso é Congo. Ele chama Congo Real. Depois eles têm um outro ritmo que eles chamam, uns chamam Kabila. A palavra Kabila eu já vi também do lado árabe. Então eles têm um ritmo que faz assim. Deixa eu ver que inquice é esse. Deixa eu ver se eu não lembro. Me parece que esse inquice seria Cavungo, que na minha cultura seria ligado ao Baluaí. Então eles têm um ritmo assim. Aê, aê, não. Laie, laie, um Congo ami, um Congo ami, é um Congo andara. Laie, laie, um Congo ami, um Congo ami, é um Congo andara. É muito rápido. Eles dançam, o ritmo eles fazem assim com o corpo, saltando. E tem um que esse não há dúvida, é o que eles chamam sambangola. Tem um outro nome que eu não sei, e realmente o senhor vê que é daí que vem o samba. A gente chama samba, eles chamam semba.
E deixa eu ver se eu lembro. Baruanda, Cambila que eu ama, Maria, Baruanda, eu sei que é uma coisa ligada ao que seria Oiá dos Yorubás. É por isso, rápido, né? Isso. Começa assim. Eles vêm com uns passos assim, longos, e depois fazem assim, que o senhor vê que realmente é um samba, é um samba, realmente. Mas eu não posso falar mais, que eu não sei, só sei até esse pedaço. São inquices. Quanto aos voduns, que os nagôs chamavam de jeje, a palavra de jeje quer dizer para nós estrangeiros, né? Então foi diminuindo de jeje para jeje. Então eu gosto de falar mais o culto de origem fã, e são os voduns. Os voduns, na realidade, meu pai Fatumbi me ensinou que os que guardaram realmente o culto aos voduns foram o povo do Maranhão, localizados na própria ilha de São Luís, a famosa e conhecida Casa das Minas. Elas sim, meu pai Fatumbi identificou vários voduns com nomes conhecidos por onde ele andou. No Benin. No Benin. Daomé. Vodun. No Benin. Agora, tem voduns que eu nunca vi, dizem que tem, que nasce o povo no Maranhão, mas se nunca viu prova disso. Que são pessoas de Averequete, que é um vodum, Afrequete, outro vodum, Revioso, isso eu vi no Benin, é diferente. Eu também. Revioso. Agora, Afrequete da família, Afrequete, Averequete, deixa eu ver que outro vodum, mesmo que não tem, que é um vodum, eu não conheço. Agora, se o senhor fala de Oxumaré, é o arco-íris. É diferente de Dão e Dambalá, cobra. Aí tem aquela parte Jejinagô que eu vi lá, como aqui tem também a influência. Então o senhor reconhece, quando eu estive lá, eu reconheci Sobô, Xangô, eu tive no Festival dos Voduns, Sobô, eu identifiquei Sobô. Eu identifiquei Sacpatá, que aqui chama-se Chapanã. Eu identifiquei Revioso, o vodum de Revier, que de fato é da família de Sobô, de Xangô. Aganju, talvez. Eu não saberia dizer. Estou aprendendo. Eu identifiquei o meu nome dele, Oxumaré. Que não são aqueles, mas que a gente sabe que ainda existe. Eu conversei muito tempo em português e a pessoa responsável, na época, uma moça chamada Niki, ela ficou de longe, chamou uma pessoa para traduzir o que eu estava falando. E eu encontrei muitas pessoas lá que falavam um pouco de português. Sim, a senhora encontrou ainda, né? Encontrei. Sim, os agudás? Encontrei. Os agudás, Encontrei. Então, o que foi que aconteceu? Quando eu terminei, que eu olhei assim, aí eu voltei a mim, depois de tudo que eu fiz assim,
ela estava me olhando e fez assim. E um professor que estava com ela. Andei muito ali, contei histórias, os fogões que eu conhecia, de coisas que estavam na parede, falei das Amazonas, que a gente chama aqui, que são as guerreiras. As guerreiras do Benin, Adalmé. Oh, meu Deus, me dói muito. Beazin. Quando o Berranzinho faz aquela carta, aquilo é uma coisa, quando ele pergunta onde estão as minhas 1.200 guerreiras. Beazin estava exilado, né? Exilado. Ele se exila com 60 pessoas da sua corte. Se eu não me engano, ele vai para Martinica. Botam ele para lá, não deixam ele, né? Sim. E ele vai com 60 pessoas que seguem ele. Então, eu pude entender, depois eu vou lhe mostrar um material que o senhor vai me explicar. Eu? É. Quem sou eu para lhe explicar, vai. vovó? Não, vamos trouxe destrinchar pra cá. juntos. Se você lembrar qual foi. Dalmé? Sim. Então, eu cheguei e depois que eu fiz isso, meu Deus do céu, eu me senti muito leve. Aí eu subi do Abomé, da Sazomé. Olha para onde eu vim, meu irmão. Eu chego aqui e daqui se vem até aqui. Aí quando eu chego em da Sazomé, eu vejo os baobás. Eles estão aí, sim. Eu também Ai! os vi. Eu também os vi. O senhor sabe? O baobá é de Nanã Oxumaré. Outrora, os reis eram enterrados dentro do baobá. Baobá. Virou curso, né? Nanã Não. é aquela responsável pelo corpo, pela carne, ela escolhe. E o Xumaré é o que leva a mensagem do espírito ao Orum. Traz do Orum ao Aie, do Aie ao Orum. Então, a árvore, o baobá, dizem que ele chegava, Lissá saía com ele. Lissá. Eu sou de Lissá. Lissá saía com ele. Tudo ele perguntava. Teve uma hora que Lissá ficou tão aborrecido que jogou ele num lugar, ele caiu de cabeça para baixo e os pés para cima. Babá. Por isso, às vezes, ele tem aquela forma. E quando eu cheguei lá, eu fui em Dassazomé, fui recebida pelas autoridades, não o rei que não estava no momento. Fui muito bem recebida e ele me sentou junto de um baobá. O baobá, para mim, ele tinha recebido obrigações, aquele baobá, e ele disse para mim: a senhora está sentada junto de um jovem baobá de 280 anos. O meu pai, o senhor diz para Cici, o meu pai conta para mim que o meu avô conheceu e o meu bisavô também conheceu esse baobá que a senhora está junto dele. Então, ele fala de provável 3 gerações, tirando ele. O avô, o bisavô, o tataravô. E ele é um senhor. Então ele diz mais ou menos 280 anos que ele estava ali ou mais, ele só poderia dizer. E aquilo foi uma honra muito grande para mim, eu estar ali e ter o axé daquela árvore ancestral, onde várias gerações passaram por ela e há várias gerações, Nanã do meu lado e Dambalauedô do seu lado, recebe aquelas honras.
Então, Dassazomé, para mim, o silêncio de Dassazomé foi impressionante. O silêncio de Dassazomé só foi quebrado quando eu vi uma criança e ela se escondeu. Aí eu fiz assim, aí meti a mão numa sacola, que o povo de Lissá ou Batalá usa sempre uma sacola. Tirei queimado, docinho. Queimado. E ele correu com o queimadinho na mão, daqui a pouco veio um bocado. Atrás do bar queimado. A senhora tinha? Oh, gente, eu só ando armada. Eu sou devota de beijo. Beijo. Aí eles se ajoelharam e disseram, bonjour, mamãe. Todos se ajoelharam. E a partir daquele dia, todos os lugares que eu ia cheia de queimado, as crianças sabiam os lugares que eu estava. Antes de ir para a escola ou quando voltava, vinha uma base de 10, 15, se ajoelhavam e dizia, bonjour, mamãe. Aí eu abençoava ele, tomava suas bênçãos e dava assim para ele. Tinha meninas muçulmanas que também tomavam a benção e tinha as que não eram muçulmanas. Vovô, posso fazer uma pergunta? Pode. Que ano foi? Eu estou na minha viagem ao Benin. Ela está aqui, ela vai aparecer. É a tese de doutorado que ela vai defender. Ela chama Clarice. Eu não sei se é eu chamo ela Clarinha. Não sei se o sobrenome dela é Mercato. Ela tem a pele branca, mas ela tem, a avó dela é negra. E é a tese dela. Vovó Cici vai ao Benin. E eu fui a esses lugares aonde meu pai Fatumbi tinha ido. E quando eu cheguei, que eu falo, e eles pegam fotos. Eu contei histórias em algumas escolas, eles traduziam as histórias, eu fui entrevistada em alguns locais e tudo isso está gravado, a parte de música. Aí pediram que eu cantasse os percussionistas, aí eu cantei essa seguinte cântico. Isso aqui chama-se Ramunha. Eu não sei, uns chamam Avamunha, outros chamam Ramunha e outros chamam de Arrebate. Mas há uma diferença. Tem uma do lado iorubá, ela tem uma formação que as pessoas tocam assim e entra do lado iorubá assim. Dá uma volta, 2, 3. As 3 voltas vai onde estão os ogãs, vai à porta saudar Exus ancestrais e as pessoas, nesse ritmo. Ela só vai fazer isso. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Agora, o que chama Ramunha, ou Avamunha, é tagaragadá, tagaragadá, tagaragadá. Entram como guerreiros, é diferente. O corpo, eles entram com imponência. Menino, o senhor se arrepia. Se for Ogum, que é Gu, eu vi muitos assentamentos de Legbá e Gu. Ferreiro. Menino, eles vão alto, é porque eu não posso fazer para o senhor ver. Menino, é assim, ó. Essa é assim, o senhor vê justamente a história dos pés, pum, 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 pé do orixá. Pum, pum, quando se dança. É a descida dos voduns do céu à terra. E eles têm uma série de formas de fazer com o corpo, de fazer movimentos. Isso eu vi no Dahomey, a pessoa dançar isso. Depois eu vi isso. Depois eu vi isso. Eu vi isso. Depois eu vi isso. Simboliza que os voduns, ele vem do céu
a terra. E eles dizem que eles vêm para lhe ajudar, para lhe guardar. Mas eles voltam para o céu. E quando se precisar, chama-se ele. A gente canta. Aê, vodum epostado, vodum epostida, romé, vodum epostado. Aê, vodum epostado, vodum epostida, caia, vodum epostado. Aê, vodum epostado, vodum epostida, romé, vodum epostado. Ele vem do da romé, tador quer dizer, ele está aqui comigo. Agora o Senhor aqui. Eita, tador. Aqui já é a fronteira do povo Ewe, de Gana, que também cultua Vodum, e a origem de Mãe Aninha, fundadora do Opô Afonjá. Tador. Essa área é Gana. Tador é Togo. É o Togo. Olha, a história, eles veem os animais e Caminhando. se transformam, caminhando. Tador quer dizer, estou aqui. Então, a gente quando canta que o Vodum vem da casa do príncipe, porque Ro é príncipe, um fon. Que ele vem da casa real é da Romé, Dan, cobra, Ro, príncipe. Mé é da palavra comé, que quer dizer casa. Da Romé, casa do príncipe, que é uma cobra. Porque quando o Dahomey é tudo isso, mas a capital, ela é cercada. Eles cercam, o Idá é cercado e vem então inimigos. E o povo está quase todo moribundo, quase mortos. Debaixo do corpo deles vem uma cobra que eu chamo Danlissá, uma cobra branca que começa a lamber os corpos, então eles começam a se revigorar e reverte a batalha. Então, aquela cobra branca, que eu não sei se o senhor conhece, a gente aqui já viu, inclusive dentro de roça de candomblé, que é chamada Danlissá, que eu conheço como Danlissá, ela então faz com que Dahomey, a casa de Dan, o país que é da cobra sagrada, que traz a liberdade, que lambe os guerreiros e eles se revigoram. Então daí a cobra Dan também tem a ver com ancestralidade. Ela tem a ver com imortalidade. Então, eu falei do Dahomey. Agora, que o senhor quiser que eu atravesse a fronteira, aí eu falo dos Yorubás. Né? Aí eu fui muito bem tratada no Dahomey, eu gostei. Eu vi da meio-dia os muçulmanos abaixar, fazer a sua oração. Ninguém mexeu, ninguém pisou, ninguém desrespeitou. Eu fui na igreja, só que a igreja do Bonfim de lá estava... Eu fui numa igreja, olha, eu vou dizer ao senhor, eu estou falando de Bena Dahomey. Eu também tive a mesma sensação, senhora. Muito respeitada, mas muito, até na rua, e não andei mais por causa da minha deficiência, mas quando eu, no caminho, indo para Daça Zomé, eu passei em locais que eu estava como tivesse indo em cachoeira. A mesma cor de pele. Pele.
senhor, a mesma cor da pele. A gente canta Savaluque, aê, aê, Savaluque, madié, Savaluque, aê, Savaluque, madié, Savaluque, aê, aê, Savaluque, madié. Cue pode ser casa, então são memórias. Memórias, histórias, memórias. Savalu, né? A minha avó, o senhor perguntava, você é o quê? Ela dizia, eu sou Gege da Romeia. Tinha outras pessoas daquele tempo, o senhor é o quê? Sou Gege Marrino. Eu não entendi. Aí o senhor vai começar a entender que eles têm a memória do culto, da origem deles, que eles se acham, que eles se adaptam, porque quando eles saem daqui, ele vai ter um novo país, ele vai levar o seu país, o seu culto para um determinado local. Não é? É isso que acontece. Por isso, a memória, ela, se nós perdemos nossa memória, nós perdemos a nossa história. E as coisas que estavam acontecendo à época, eu fui uma criança muito feliz e de muito boa sorte, porque há cenas que nunca elas irão se apagar da minha memória, eu tenho certeza, principalmente da minha infância, quando eu fui uma criança privilegiada, porque eu tinha meu pai tinha a profissão de correeiro e sapateiro. Meu pai fazia cintos, fazia correias, fazia todo o trabalho com couro. E ele fazia uma coisa muito interessante, sapatos e botinhas ortopédicas, para sapatos para adulto e botinhas para criança. Morei no Rio Comprido e naquela época tinha 2 bairros que tinha muitos alemães. Era o bairro de Santa Teresa, não é? Que vai dar no centro e parte da Zona Sul, e o bairro do Rio Comprido. O bairro do Rio Comprido tinha uma comunidade de alemães e até hoje tem um grande colégio chamado Santa Doroteia. E as freiras eram chamadas Doroteias. Era para educação de meninas, é um colégio imenso, imenso. E depois, mais tarde, eu fui morar, né, muito junto dessa escola, e o meu pai fazia sapatos para aquelas senhoras alemãs que moravam ali. Tinha muita encomenda de sapatos. E até hoje eu sei como era o modelo, eles eram pretos, fechados, com um saltinho dessa altura. E aqui em cima, no peito, ele tinha uns desenhinhos que passavam um cadastro de um lado para o outro. Era típico alemão. Então, meu pai fazia esses sapatos e uma dessas pessoas, conhecendo ele, perguntou se na família não tinha uma pessoa que pudesse trabalhar para uma delas. Então, meu pai, na época, né, lembrou de Isaura, minha tia Isaura, que era ligada à minha mãe, da parte da minha mãe. E então ela se ofereceu, uma pessoa que tinha muito interessante, ela era muito enérgica, sabe, essa minha tia Isaura, e ela não tinha filhos nessa época. E então foi trabalhar nessa casa e me levava. Então, era em Santa Teresa, e no início, em Santa Teresa. Eu devia ter uns 4 anos, e quando eu cheguei lá, eu já encontrei 2 meninos que eram filhos dessa família. Um era Peter e outro era Johann. Porém,
eu comecei a ficar lá direto e brincava muito com essas crianças. Então, eu ficava prestando atenção, eles falavam uma língua que eu não entendia, mas que eu fui familiarizando, e quando ela falava com eles, pediu uma coisa, eu já ia correndo, eu memorizava o que era, já entregava na mão dela, aí começou, então ela dizia, você sabe alemão, então de hoje em diante você vai ter as coisas se você falar alemão. Aí foi muito interessante. Que ano foi isso? Isso deve ser os anos... Eu nasci em 39, 44, por aí. E a primeira coisa que eu aprendi, a primeira coisa que eu aprendi, eu acho que foram 3 coisas que eu aprendi em alemão e nunca mais esqueci. Mutmaia, nunca soube o nome dela, porque eu dizia Mutmaia. A segunda coisa, Apfel, que eu gostava muito de maçã. Maçã. Herr Mayer. Herr Mayer, ele era alto, forte, e eu, miúda. O senhor sabe o que eu fazia? Eu botava os sapatos dele no meu pé e o paletó e saía assim, arrastando, porque eu era muito pequena, ele muito alto e forte, então eu gostava de botar o paletó dele e andava. E com os meninos a gente jogava tipo com a bola, eu não saberia dizer, eu sei que era nós 3 com uma bola num prédio, eu não me lembro a casa. Eu me lembro que ela me mostrava muitos livros. Essa é a primeira casa em Santa Teresa. Então, eu me lembro que foi as primeiras palavras. Herr Mayer. Mutmaia. Apfel. Aí depois eu fui aprendendo a dizer Guten Morgen. Fui aprendendo aos pouquinhos. Bom, eu tenho essa passagem e o meu primeiro choque, aí eu comecei a viver ali. É quando ela tem que voltar à Alemanha. A separação. E eu já estou com 6 anos. Eu acho que eu fiquei de 4 a 6 anos. E eu fazia aniversário no mês de novembro. E naquele tempo, sim, que dia? Eu faço 2 de novembro. 2 de novembro. E a escola começava a aceitar as crianças com 7 anos. Já que eu fazia, eu fazia 2 de novembro, começaria minhas aulas 1º de março do ano seguinte. Então, eu falava muito mais alemão. E aí ela pediu a minha mãe, Maia, pediu a mamãe que queria me adotar. A mamãe disse, se a senhora volta, se a senhora fica aqui, ela fica com a senhora. Mas para a senhora ir para a Alemanha e não voltar mais, eu não deixo. É minha primeira filha. Ainda falou assim, é a minha primeira filha. E ela passou um tempo e depois ela volta, já não mora em Santa Teresa. Ela vai morar na Tijuca, na rua Almirante Cochrane, perto da Praça Sans Penha. Aí é uma casa de 2 andares, uma casa muito grande. Aí eu já estou maior. Aí eu começo a prestar atenção, ela tem piano, ela toca piano e ela traz muitos brinquedos para mim de uma cidade chamada Leipzig, a cidade dos brinquedos. Então eu tenho os brinquedos mais lindos que uma criança poderia ter e também dado pelo meu pai. Do Brasil eu vou ter brinquedos de vidro e brinquedos de bonecas. E da Alemanha
eu vou ter brinquedos que tem corda. Essa corda, o princípio desse movimento era a corda de relógio. Eu tinha uma boneca, a bonequinha era ruivinha, meia ruivinha, e tinha um rostinho bem vermelho aqui. Então ela tem tipo um espelhinho na mão e um blush na outra. Então quando dava a corda, ela fazia assim. No rostinho. Primeiro brinquedo de corda. Depois eu tenho um pássaro. Esse pássaro, para a infância de uma criança, ele é muito importante. No Brasil chama cuco. Cuco, cuco. Então, ela traz para mim de metal um pássaro e ele é o mesmo princípio, a chave embaixo da asa, ele faz assim e sai andando rápido, cucu, 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 e rápido. Aí aquilo para mim era um sonho. Mas quando eu ia pro piano, eu desafinava o piano de Maia. Eles provavelmente, eles eram 5 ou 6 anos. Não, eu acho que quando eu morava em Santa Teresa com ela, que eu tinha uns 5 anos, eles pareciam crianças de 8 e 10 anos. Porque eles me levantavam, eu era muito miúda, sempre fui. E quando eles voltam, eles já são maiores. Aí a gente volta, eu começo a tentar a tocar, aí só sei fazer. Mas eu desafinava o piano. E ela passou um pouco tempo, tornou a perguntar se mamãe deixava, mamãe não. Mamãe tinha já, na época, 13, eu já era mais velha, minha irmã depois e um irmão pequenininho. Mas a mamãe não me deu e a vida foi para a frente e eu não tive mais notícia. Eu não sabia o primeiro nome dela e a despedida foi muito triste. Eu me lembro do rosto dela como estou lhe vendo. Ela tinha os olhos castanho claro, muito claro. E o cabelo dela ficava entre o castanho e o vermelho. Ela se penteava assim. Ela dividia o cabelo aqui e aqui. Aqui ela botava um coque, assim. E aqui ela botava esse lado e esse. Tinha uma divisão no meio. Muito bonita ela para os meus olhos. Já Hernaya era diferente. Ele era bem alto, forte, louro, com olho azul. Peta e Johan eram louros com os olhos azuis. Entendeu? Então, para mim não chorar muito, disse que voltaria. Mas nunca mais voltaria. E eu não saberia dizer. Eu sei 2 cidades, mas eu não sei. Eu ouvia falar 3 cidades. O brinquedo com certeza era Leipzig. Falava de Berlim. E talvez eu ouvi Baden-Baden. Mas eu tinha que pegar agora um mapa da Alemanha para ver a relação com o dedo. Leipzig, depois com a divisão da Alemanha, ela vermelho. Me lembro muito bem. Não sei se essa feira existe. Feira de Leipzig? De brinquedos. Era impressionante. Eu tinha desenhos, eu tinha muitas fotos, eu tinha muitas coisas. Ela me mostrava muitos jardins, ela sentava comigo
provavelmente me falando em alemão, e os meninos estudavam, não sei de dizer em que escola, porque lá tem uma escola muito antiga, alemã, em Santa Teresa. Até hoje ela está lá, Colégio Cruzeiro, mas agora já tem o colégio... Suíço-alemão? Ah, você conhece? Sim, um pouco. Tem, tem ele, e tem esse. O tempo passa e muitas coisas na minha vida, e eu sou convidada com minha filha do coração, que é a Angela Lynn, e a primeira vez que eu saio do Brasil, eu vou exatamente para a Suíça Alemã. E quando eu chego na Suíça Alemã, em Basel, eu começo a ver a memória das fotos de novo. Aquelas casas com aqueles telhados bicudos, por causa da neve, por isso ele é bicudo. Mas no Brasil tem lugares que são muito germânicos. Sim. Então, aí foi a memória volta. E aí eu comecei a ver escrito, as coisas escritas em alemão, francês e italiano. Sim, isso. Aí me levam para uma feira de brinquedos. Ah, meu irmão, são 4 andares. Primeiramente, você tem que subir, você tem um elevador, mas primeiramente você sobe, andar por andar. Eu vi meu velocípede de 3 rodas, não existe mais aqui no Brasil. Eu vi meu velocípede de 3 rodas. Eu vi o rema-rema. O rema-rema você faz assim. Eu não gostei, porque eu era uma criança um pouco preguiçosa. Uma coisa que fez parte da minha infância, a casa de bonecas. Casa de bonecas. Só tinha na Alemanha. Casa de boneca alemã. Com muitos quartos e umas mobílias desse tamanho que uma criança passa o tempo inteiro armando e desarmando. Eu voltei à minha infância, isso tem uns 20... Não, que eu fui à Alemanha, que eu fui à Suíça Alemã. Eu tenho que perguntar à Ângela. É a primeira vez que eu saio do Brasil. E então tudo, aquela coisa, aqueles brinquedos, tudo me leva à memória, tudo me é familiar, tudo eu passei. Entende? Então, eu procurando saber sobre minha cultura, sobre orixás, eu fui levada a um sebo, e como eu já disse, alguns autores brasileiros que estudam o negro à época, com seus preconceitos, né? Os livros que estudam os negros é cheio de preconceito. Então nós temos os estudiosos. Não estou falando que eles eram. É só a pessoa ler os livros e saber quem era e quem não era. Então, eu estou falando no meu interesse em Manuel Querino, o meu interesse em professor Nina Rodrigues. Eu não conheci ele, mas conheci pessoas contemporâneas dele, que foram pesquisados por ele. Então, começo por essas figuras, até no sebo eu encontrar um livro colorido, sem capa, de Pierre Verger, que foi o Dia da África.
porque ele tinha uma característica própria de fotografar. Ele botava a Rolleiflex pendurada, aqui assim, e ele ia movimentando, batendo. Depois ele revelava os negativos e ia ver o que foi que ele tinha fotografado, capturado nas suas lentes. Por isso chegou a 62 mil negativos. 62 mil. Mas, às vezes, para ele chegar ao produto final de uma foto, ele tinha 10 negativos aparentemente da mesma coisa, mas só que tirado de olhar diferente. Pra cá. Entende? Sim. Então, era um produto, mas com várias, como é que eu vou dizer? Com várias direções. Perspectivas, direções, né? A máquina, né? Uma máquina Rolleiflex. E quando revelava, aí muitas vezes eu fiquei observando o negativo aparentemente de uma foto, e eu trabalhava com uma grande lente, aí eu comecei a ver detalhes que, inclusive, numa das vezes, ele fez uma foto numa feira, então tem um griot contando histórias. Eu começo a fotografar a feira, e tudo que está na feira eu começo a olhar uma por uma, aí troco as posições e ver direitinho. Eu descubro que o griot está contando uma história, uma sátira. Primeiro as pessoas estão com o rosto sério, ele está sempre naquela posição cômoda. Mas a expressão das pessoas vai modificando até acabar numa risada. Mas até então, quando se pega, você vê a foto da feira. A feira, foto, mas os detalhes a gente só descobre, são tão sutis quando se pega uma lente, por causa do comportamento das pessoas. Eu aprendi muito com ele. A senhora analisava as fotos com uma lente de aumento, né? Sim, Sobre uma para mesa ver de luz. detalhes, porque eu queria ver detalhes, eu queria ver, por exemplo, eu era fascinada pela Açu, não para ir, mas pela história da Ásia. Então a diferença de um povo para o outro é totalmente diferente a partir do grupo a que pertence. Então eu fui aprender isso nas fotos de Pierre Berger, justamente por ele bater, às vezes, de um rosto vários momentos, e depois eu ir nas lentes, colocar aquelas lentes, botar em como é que a gente diz? Em posições que eu começo a descobrir coisas. Ele era muito minucioso, né, vovô? Você também, né? A senhora também, né? Ele era muito... Bom, meu pai Caribé dizia que aquilo que se movimentasse era capturado pela lente de Pierre Berger. O que movimentasse. Então, é o tudo, né? É. Ele chega a essa quantidade de negativos, ele sempre diz. Ele escreveu, ele fotografou, ele provou. Então, e ele teve uma coisa maravilhosa, porque a pessoa diz, eu vou escrever, ela escreve, mas muitos escrevem sem ir na fonte, sem ir no lugar. Ele junta coisas, ele junta informações, mas ele não pesquisou ele com seus pés, não percorreu o caminho, ele não foi lá. Então vai ficar sempre repetindo as coisas básicas, com hoje o poder da tecnologia, e vai criando histórias e enfim. E a casa dele tem até hoje, quem conhece a Fundação Pierre Berger,
várias janelas. Aquela época, há 25 anos atrás, 26 já fez que ele foi embora, não tinha essa quantidade de casas que tem hoje em volta da fundação. E nem as árvores estavam tão grandes e altas. Então, ele gostava de estar sempre na direção do sol. Então, por isso, tantas janelas na casa dele. Quando ele vai embora, uma grande porta se fecha. Você abre umas janelas? É. Eu estou numa das janelas. Só não vieram porque é aniversário de manhã. A memória, se nós perdemos nossa memória, nós perdemos a nossa história. Maravilha. Belíssimo. Vamos chamar aqui o nosso querido Israel de volta. Israel, querido, cadê você?
Vamos aguardar que ele entrar novamente aqui na nosso espaço aqui para finalizarmos essa conversa, né? Ou apontar os próximos caminhos. Agora, eu estava... Tá me ouvindo? Pronto. Pronto, peço desculpa, realmente o problema Estamos técnico, porque eu não sim. sabia como voltar. Eu não sabia como voltar. Então, eu espero que tenham gostado, né? Esse é um vídeo de trabalho, um vídeo de contribuição para um pedacinho da nossa história, né? E compartilhar também, uma coisa que me fascina sempre é a possibilidade de compartilhar experiências e momentos, como eu gostaria de ter sempre que as pessoas que me são importantes, são caras para mim, sempre tivessem nesses momentos fundamentais da minha vida, para também ouvirem, né? Compartilhar isso. E encontrei essa forma, né? De filmar e fazer essas edições desse material. É isso, Acambi. Eu não sei. É essa memória que não pode ser perdida, né? Memória, assim, Então, nossa. tá esse belíssimo registro, singelo e de uma complexidade, né? Muito grande pela profundidade de informações, de reflexões, dessa possibilidade da gente estar ali, né, junto com ela, como se estivéssemos sentados à mesa, né, juntas com vovó Cici, ouvindo toda essa narrativa de vida, né? Essa autonarrativa, ao mesmo tempo que narra um mundo à sua volta ao longo de um tempo e situações diferentes. Fiquei até surpreso no final, por conta do momento, né, lá do doutor honoris causa, porque foi um dia, uma tarde, sobretudo o momento do cerimonial, em que eu acho que eu fui abduzido. Eu não estava presente ali naquele momento, estava em transe. E Eu ver imagino. as imagens, né? Reviver esse momento me recoloca de volta à realidade que eu não tenho, que eu só tenho flashes daquele momento. E é esse presente, gente, é isso, essa memória para não se perder, um pouco dos sentimentos, né, de Israel Valente, desse pesquisador fantástico que faz numa simplicidade uma coisa gigantesca, né, desse tamanho que nos está sendo presenteado hoje, né? E vovó Cici, que é realmente esse baobá imenso, né, ao qual nós nos sentamos aos pés, né, desse imenso baobá para ouvir o vento, né, Escutamos, chacoalhar né? seus galhos, suas folhas e ouvir as suas histórias de vida. Muitas, muitas. Quem estiver ouvindo isso um dia tem a possibilidade de encontrá-la ou de saber onde ela está, é só se aproximar sem medo e conversar com ela mesmo. Ela é um poço de sabedoria e muito carinho, paciência, conversa, ela quer mesmo que Generosidade imensa. sim, imagina, incrível, né? É liçar, né? Oxalá isso mesmo, né? Dá, né? É. Quanto mais dá, mais recebe, né? Então, Camila, eu quero Ela é agradecer uma você de coração também. Perdão, pode uma terminar. verdadeira olore, uma senhora da Olore, generosidade, distribuidora de bênçãos. eu peço, voltar. Ainda estou eu ainda estou na Bahia, ainda não consegui nem chegar em Coimbra com ela. Quando eu pensar no que tem ainda de coisas que ela me contou de dar, ela passeando nas ruas, subindo nas ladeiras, e comemos, e uma coisa impressionante. E as pessoas
falam, chegam, se aproximam, e ela começa a conversar, e ela lembra de Salvador, dos portugueses, foi também a experiência única, coisa linda, linda, linda. Eu agradeço a você, Maravilha. tá, Cambi, a sua possibilidade, a sua prestatividade tão rápida. Falei com ele em 48 horas, nós bolamos isso aqui, né? Que já estava na hora também de soltar. Eu acho que era muito importante nesse dia, que é o Dia da Com Consciência certeza. Negra, né? O Dia da Consciência Universal Negra. E deixo esse presente para todos nós. Cambi, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que vão ver isso, né? Nos próximos dias, meses e anos, e que gravem, regravem e passem, mesmo que o mais importante é que essas histórias sejam passadas e repassadas, a memória, como ela fala, né? Se a gente perde a memória, a gente perde a nossa história, né? É mais importante isso. Não deixar que ninguém copie essas histórias também, achei. Obrigado, meu irmão, obrigado a todos, tá? Eu agradeço a você, a nós, né? por essa possibilidade de estar aqui, vendo em primeira mão, né? Tive esse privilégio de assistir antes para estar aqui nesse momento também com você. Agradecemos pelo seu empenho, pela sua dedicação, por esse sentimento que você coloca nesse seu fazer, né, que é quase diário, desses registros de memórias, e que faz justamente o que nós propusemos em Dias de Consciência Negra. Ter a consciência negra não é apenas olharmos para o tom da nossa pele e sabermos que nós somos negros, ou sermos identificados como os negros pelo olho da discriminação e do racismo. É sabermos que, além da dor que nos provocam, que tentam, né, impingir a nós diariamente, existem histórias e memórias de vida que estão vivas e que fazem justamente com que nós nos reergamos, né, sobre fortes raízes, né, e espalhemos os nossos galhos, né, e as nossas folhas ao universo, dando sombra à nossa população a partir daquilo que nos fortalece, que são as nossas epistemes, as nossas histórias, essa consciência de uma existência a partir de forças que são sempre geradoras e que não discriminam aqueles que sentam aos pés desses baobás para gozar da sua sombra. Obrigado, Israel. Cor de pele, né? Independente de qualquer cor de pele, independente de tudo, que isso o menos importa muitas vezes, né? Que é o que importa, é o que menos importa, isso. Obrigado, Cambi. Obrigado, meu irmão. Obrigado a todos, a todos. Obrigado à nossa Abá, Cecília Oxalá, né, por esse grande presente, mais um presente que ela dá para nós. Odabol, até a volta. Odabol. Xeô.